Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida e sobre a sua família. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, nós começamos aí mais um devocional com alegria, né, estando na presença do Senhor mais um dia, caminhando aí pelo livro de Romanos. Né? Hoje vamos fazer um estudo sobre o capítulo 8, né, num cenário onde Paulo ele caminha nessa carta mostrando para aqueles irmãos de Roma, né, o motivo pelo qual, né, eles precisam abandonar esse desconforto que os primeiros 7 capítulos devem ter gerado no coração deles, pelo fato de Paulo estar desconstruindo, né, aquelas estruturas, né, de gerações em gerações que alcançaram aqueles irmãos daquele tempo, daquela geração, né, sobretudo aqueles irmãos aos quais a carta de Romanos é direcionada, né? Que é claro que é a igreja em Roma. Né? Eu imagino que ao longo desses primeiros 7 capítulos surge aquele desconforto porque Paulo está desconstruindo o que eles aprenderam desde a infância. Né? Eles nascem, são circuncidados até o 8º dia, né? Depois crescem, né, na sinagoga, aos sábados, lendo a Torá, e essa religiosidade, essa estrutura, né, neural que é formada até então, né, Paulo vem desconstruir, mostrando para eles que a aliança agora é uma nova aliança. O Espírito agora, ele está no lugar das obras da carne. Não é? Agora não é o que eu posso fazer, a minha carne pode fazer, o meu legalismo, a expiação dos pecados por meio, né, de sacrifícios, agora não são mais as obras da carne, que aliás elas geram pecado e geram morte, né? Agora são as obras do Espírito. Em Romanos 8, Paulo deixa muito claro que existe agora um novo mundo. Essa nova aliança agora ela é direcionada e apoiada pelo Espírito de Deus, né? Então o Espírito de Deus, ele te dá força e capacidade para, né, ter fé em Cristo, receber da graça de Cristo, né? Não mais a lei, porque a lei se provou ineficaz por conta, né, da enfermidade, né, por conta da fraqueza da carne. Então vamos começar Romanos, no capítulo 1 ele já fala assim, ó, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, assim, eles com medo de abandonar as velhas práticas, né, a religiosidade, as práticas judaicas, né, já de cara, no primeiro versículo do capítulo 8, Paulo fala, não fica com medo da condenação. Né? Vocês foram criados dentro de um sistema e estão com medo de abandonar esse sistema por conta de uma condenação. Vocês são tão religiosos, né, que estão fazendo uma troca, né? Eu continuo as liturgias do judaísmo e eu não sou condenado. Então, se eu abandono aquelas liturgias, possivelmente eu serei condenado? E aí Paulo fala, mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, andar segundo a carne é com as obras da carne, é com o que eu, com o meu corpo físico, faço, né, em meio às liturgias do judaísmo. Já se provou ineficiente por conta, não que a lei era ineficiente, mas a carne que deveria, né, cumprir essa lei, ela é ineficiente, é incapaz e ela é enferma, não há como, né, viver em salvação, né, segundo aquele velho rito, a tal ponto que Deus entregou o seu próprio Filho, o seu unigênito, para que se tornasse o nosso primogênito, para que nós entrássemos em um novo tempo, em um novo conhecimento, em uma nova aliança. E aí, né, Paulo, nessa carta aos Romanos, ele coloca bem claro, existem 2 mundos, a inclinação da carne e as obras do Espírito. Então ele discerne, a tal ponto que diz assim, ó, mas aqueles que se inclinam para a carne são segundo a carne. Os que se inclinam para o Espírito são segundo o Espírito. Ou seja, há agora 2 mundos. Então você que se inclina na carne, passa a se inclinar no Espírito. Porque daí ele completa. Porque a inclinação da carne é morte, pecado e morte.
Lembra ontem, no capítulo 7, quando Paulo disse que pelo conhecimento da lei a respeito do pecado, ele vem a pecar? Né? Aí ele complementa então, né? Os que são segundo o Espírito vão se inclinar para o Espírito, porque a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, se na inclinação da carne a morte, na inclinação do Espírito a vida e a paz. Então, assim, Paulo fala aos romanos de uma forma muito clara, fala: meus irmãos, não temam a morte, não temam a condenação, porque Deus deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então a gente vai caminhando, né, nesse capítulo 8 de Romanos, e a gente vai vendo o quão profundo, quantas camadas mais profundas Paulo acessa para ensinar aquele povo a não temer pela lei, mas ter confiança pelo Espírito, para que eles tenham vida e paz. E ele diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em vós há de ser revelada. Então, Paulo diz, gente, não há dificuldade, não há renúncia que seja tão dolorida que não vale a pena a glória que em nós há de ser revelada na vida eterna. Né? E aí eu vou caminhando, né, vou fazendo esse voo panorâmico, né, em Romanos 8, e aí eu quero ler para vocês como ele conclui a carta aos Romanos, né, e aí ao longo da carta ele vai falando, ele vai reforçando, né, a questão de não se sentir, né, menosprezado, diminuído por abandonar a lei, mas agradecer e ficar, né, ter orgulho, né, de, por meio do Espírito Santo, que agora nós temos, que antes não tínhamos na velha aliança, na antiga aliança, por meio dele nós temos a capacidade, né, de ter fé em Deus, e por meio da fé em Deus, justiça de Deus nas nossas vidas e salvação para a vida eterna. Né? E aí ele conclui, né, dizendo para eles, quem os condenará? Pois é Cristo que morreu. Antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então ele fala para os judeus, olha, vocês que ainda não creem em Cristo da forma que deveria, vocês que estão aí com medo de abandonar as práticas judaicas, pensa, observa que esse Cristo que se deu lá na cruz está sentado à direita de Deus, do Todo-Poderoso, esse Jeová que vocês adoram, Jesus está sentado à direita dele. Jesus é filho dele. Ele é aquele, né, que recebeu de Deus, né, o poder para representar, né, a humanidade. E ele fala, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? A tribulação ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Aí ele conclui dessa forma tão profunda. Quem nos separará do amor de Deus? O que pode? De tudo que você conhece, judeu, o que pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ou seja, o amor de Deus materializado no Filho, nascido de mulher, dado como Cordeiro de Deus por nós na cruz. Ele pergunta, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Ele fala a respeito da espada, porque como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Então você tem medo da espada? Você tem medo de ser perseguido? Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Então, nós não precisamos temer a morte, a perseguição, porque nós somos realmente entregues, realmente a estarmos colocados como ovelhas indo ao matadouro. Não há vida fácil para aqueles que estão sendo treinados para habitar com Deus na eternidade. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o que há de vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, irmãos da Igreja de Roma, portanto, meus irmãos aqui
que está comigo todos os dias nesse devocional. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você crê em Cristo, você recebe o amor de Deus. Ele é aquele qualificado, aquele que legalmente, por meio da cruz, recebeu o poder de que nós fôssemos feitos e pudéssemos ser chamados de filho de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios, nem potestades, nem principados, nem a altura, nem a profundidade. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus, Pai, Jeová, que está em Cristo Jesus. Ele, meus irmãos de Roma, abandonando as velhas práticas, abandonando a prática da lei, agora, por meio da graça, esse Jesus que deu as Escrituras, esse Jesus que trouxe uma nova aliança, um novo entendimento, uma releitura, um reajuste daquela lei, não mais 613 ordenanças, mas agora o Evangelho, o proceder segundo o que está em Mateus 5, segundo o Sermão da Montanha, segundo o Evangelho que foi escrito. Jesus teve o cuidado de estimular alguns irmãos, como Mateus, que escreveu boa parte do Evangelho, acompanhando ali no dia a dia de Jesus e anotando tudo que Jesus falava, nos transmitiu esse Evangelho, essa lei traduzida, que agora não é mais lei, agora é um Evangelho, agora é uma boa nova, agora é uma boa notícia. Agora é assim, meus irmãos, vivamos segundo a minha palavra que veio de Deus. Se você ama o Pai, você precisa me amar, porque eu sou o Filho de Deus. Quem ama o Pai também me ama, aquele que me ama também ama o Pai. Enfim, Jesus demonstra o quão intimamente ligado a Deus ele está, e por ser filho ele recebeu o poder delegado, e aí nós podemos acessar o Pai por meio do Filho. Como disse a palavra, ele está sentado à direita de Deus Pai, intercede por nós, nos justifica perante o Pai, e ele é o nosso advogado perante Deus, e assim nós somos libertos do poder que era da lei, que nos condenava ao pecado e à morte. Agora a inclinação não é mais para a morte, mas para a vida e paz. Amém, meus irmãos? Romanos 8 é um capítulo muito longo e com muitas nuances, mas na verdade o que ele quer dizer realmente é para assim, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas vida eterna, vida e paz. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Vamos fazer nossa oração para darmos continuidade ao nosso dia, que nós possamos ter um dia de paz, vida e paz, porque a inclinação nossa não é mais a inclinação da lei, que era o pecado e a morte, agora vida e paz, que é a inclinação do Espírito Santo. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, quão preciosa e linda é essa palavra desse capítulo 8 de Romanos. Como é lindo sabermos, ó Deus, que o império da lei não é mais sobre as nossas vidas, mas hoje, por meio do Espírito Santo que o Senhor nos deu de forma tão doce, nós podemos acessar a vida eterna. Nós podemos hoje, por meio da comunhão do Espírito Santo, da orientação dele, da convivência com ele, amizade com o Espírito Santo, estar com ele no nosso coração, na nossa mente, estar com ele traduzindo, nos trazendo à memória a palavra do Senhor, aquilo que a gente aprende. A tua palavra diz, nenhuma condenação agora há para os que estão em Cristo Jesus. Então essa palavra doce, linda, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele traz para nós essa palavra, nos traz à memória a palavra, nos faz lembrar da Escritura, e assim o Espírito Santo fala conosco todos os dias. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós. Obrigado pela tua comunhão, pela tua amizade, pela tua orientação. Obrigado, Espírito Santo, porque me ajuda, porque caminha comigo, me ajuda a discernir o certo do errado. Me ajuda a lembrar da palavra do Senhor, me ajuda a viver uma vida santa, em dias e em tempos que somos chamados a viver as distrações da vida, somos chamados aos prazeres da carne. Nunca uma geração teve tanto acesso a ter os prazeres da carne, a viver tanto prazer, a viver
a satisfazer tanto, de forma tão profunda a carne. Quantos prazeres temos acesso hoje? Nunca uma geração teve tanto acesso ao prazer, nem aqueles romanos, aqueles aristocratas romanos, aquela casta superior de Roma na época do Império, eles que tinham acesso a tantos prazeres, nem eles tiveram tanto acesso aos prazeres como a nossa geração tem. E nessa geração nós somos chamados a renunciar a esses prazeres que satisfazem a carne. Nós somos chamados a viver a inclinação ao Espírito que nos traz vida e paz. Porque não são os prazeres que vão nos dar a vida eterna. Nós podemos sim, Jesus, eu creio, viver alguns dos prazeres, aqueles que são santos, aqueles que o Senhor nos permite, mas que o nosso Espírito nos ajude a sermos santos, a sermos justificados e a estarmos limpos perante o Senhor. Oh, Espírito Santo, nos ajuda a renunciar aquilo que não é da parte de Deus. Nos ajuda a viver em novidade de vida, para que um dia, naquele dia, quando o Senhor nos chamar, nós possamos estarmos justificados, possamos estar sendo destinatários do advogado Jesus que nos justifica, que o advogado Jesus, aquele que nós colocamos diante do Senhor como aquele o nosso Cordeiro, o nosso Salvador pessoal, que por meio dele nós possamos alcançar a vida e paz e a vida eterna contigo, ó Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós possamos estar debaixo do reinado de Cristo. Ó Jesus, sê conosco, nos dá força, nos dá visão espiritual, nos dá determinação, nos dá ânimo para continuar a caminhada. Muito obrigado, Deus, por meio do teu Filho Jesus, que hoje é o nosso primogênito e o nosso Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muito obrigado. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, continua nessa caminhada, né? Envie esse vídeo aí para os seus amigos no WhatsApp, compartilhe esse vídeo, curte, para que o YouTube possa apresentar esse vídeo para mais pessoas e a gente possa continuar cumprindo o ID que Jesus nos mandou e comissionou. Amém? Deus abençoe. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor, com muita alegria e paz. Não se aparte de Jesus e viva com Ele hoje e sempre. Amém? Fica com Deus.